Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Que Baba Mió devem abençoar cada um de nós. Meus irmãos, vamos falar um pouco sobre a questão de incorporação e doutrina espiritual, tá certo? Desde já, meus irmãos, eu quero que agora no comecinho do vídeo vocês deixem seu like, se inscrevam, compartilhem o vídeo e comentem, tragam conteúdo ao canal, isso é muito importante. Então, essa questão sobre incorporação é uma polêmica muito grande dentro da nossa espiritualidade. Existem inúmeros casos e casas onde falam que o espírito precisa se ser doutrinado. Então vamos lá. Se eu incorporo com uma energia e essa energia precisa de uma doutrina como se fosse um bicho, um animal do mato, então por que é que eu vou cultuar essa energia? A lógica já começa daí. Entidade espírito, gente, não precisa, jamais precisou de doutrina. Não existe isso. O espírito, ele não precisa dessa questão da doutrina espiritual. Isso foi uma coisa criada pelas casas, pelos babalorixás. Isso vem dos antigos, viu? Então, assim, essa questão de doutrina espiritual e incorporação, doutrinar a energia, a entidade, enquanto ela está incorporada, é uma coisa que, ao meu ponto de vista, isso não é certo, não é correto. Até porque eu não iria jamais cultuar uma energia onde ela precisa aprender para poder agir, para poder trabalhar. E como é que eu vou trazer aquela energia para a minha vida, para ela cuidar da minha vida, dos meus caminhos, aonde ela tem que aprender primeiro a fazer isso? Não tem lógica. O que eu vejo, esse é o meu ponto de vista, tá certo, meus irmãos? Essa não é a verdade absoluta, essa é a minha verdade, é o que eu creio, o que eu acredito e o que eu pratico, tá certo? Eu já presenciei uma pombogira, uma energia, sair da matéria de um sacerdote e ir para a matéria de uma pessoa que não era iniciado, certo? Então, assim, o modo de agir, o modo de se comportar era totalmente diferente. A entidade, a energia não tinha aquela liberdade, entendeu? Então, assim, ao meu ponto de vista, essa é uma questão que a entidade, ela viveu, caminhou, morreu. Através da morte dela, ela passou para um plano, onde esse plano, se for Exu ou Pombogira, vai estar nos sete reinados Jaquimbanda. Dentro desses reinos Jaquimbanda, ele vai se adentrar uma falange. E dentro dessa falange, aquele espírito vai trabalhar e vai levar o nome do chefe de falange. Que no caso, um exemplo, seria Tranca-Ruas, seria Maria Mulambo, Maria Padilha, Exu Tiriri, Exu Caveira, Exu Marabô, enfim. Vai carregar o nome do chefe de falange e vai carregar, digamos assim, um apelido como Tranca-Rua das Almas, Tranca-Rua das Sete Encruzilhadas. Mas aquela energia tem seu próprio nome de batismo, onde aquela energia viveu, comeu, teve filhos, construiu uma família e morreu. Algumas, tá, gente? Cada um com sua história de vida diferente. Então, assim, se a energia foi uma pessoa consciente, uma pessoa normal, ela morreu para concluir um plano espiritual. Então, se ela se passou, adentrou dentro de uma falange para concluir aquele plano espiritual dela, por que é que ela vai vir em terra, vai incorporar e vai ter que ser doutrinada por um sacerdote? Já que
seria a falta de conhecimento, a falta de sabedoria de certos fundamentos que aquela energia não tem. Ela aprendeu sim lá quando ela foi agregada a uma falange. Existe toda uma hierarquia do outro lado também, tá certo, meus irmãos? Então, assim, aquela energia adentrou na falange, aprendeu toda aquela função que aquela falange tem, para poder vir em terra, trabalhar, levar o nome da falange e ajudar seu médium e os demais médiuns que trabalham com aquela energia, certo? Então não tem como dizer, afirmar que uma energia vai vir em terra para que ela seja doutrinada. Isso não existe. Isso não existe. O que existe é o seguinte. No meu caso, eu tiro por mim, tá, gente? Eu incorporei com o meu Exu, eu tinha 10 anos de idade. Já tinha passado por muitas coisas, universal, evangélica, centro espírita, enfim. Passei por inúmeras coisas até chegar aonde eu cheguei dentro da espiritualidade hoje. Então, assim, a energia na época vinha totalmente diferente do que a energia trabalha em mim hoje, nos dias atuais. Por quê? A energia, o espírito, o Exu, ele tem sua corrente espiritual, né? Digamos assim, o seu poder espiritual, onde aquela energia vai ser interligado com o médium, certo? Então, quando aquelas energias se unem, o que é que precisa ser doutrinado? Meus irmãos, o que precisa ser doutrinado é o médium. O médium que precisa ser doutrinado e não a energia. O médium vai ter que se cuidar espiritualmente, vai tomar banhos, vai estar se purificando, vai estar aprendendo. Porque eu gosto de fazer uma comparação com os filhos da casa, que é o seguinte. Eu prefiro andar numa BMW, dirigir uma BMW do que dirigir um Fusca. É uma comparação um pouco estranha, mas é a comparação que eu faço com meus filhos. Da mesma forma é a energia. Ela não vai se sentir à vontade numa matéria que não se cuidou espiritualmente. Isso não quer dizer que uma pessoa que não faça parte da religião não incorpore. Ela vai incorporar, lógico que vai. Só que a própria entidade, a própria energia não vai ter aquela total liberdade de manifestar o poder dela da mesma forma que ela faz em pessoas adeptas da religião, que são pessoas que se cuidam, são pessoas que tomam ebóis, são pessoas que passam por iniciações dentro da religião ou dentro da quimbanda, orixá, não importa, mas passa pela iniciação, passa pelo aquele caminho, entendeu? Então é muito diferente uma energia vir em uma pessoa que não está dentro da religião e uma energia vir trabalhar em uma pessoa que já é adepto da religião há anos, há tempos. Entendeu, meus irmãos? Então o que eu quero deixar claro nessa grande dúvida, que é uma polêmica até entre os babalorixás, que eles afirmam que a energia precisa ser doutrinada, precisa ser ensinada. Não, quem tem que aprender é a matéria. Quem tem que aprender é o médium. A energia viveu, além de ter tido uma vida, ter tido tudo aquilo, quando ela se passou, ela adentrou dentro de uma falange onde ela aprendeu mais ainda. Dentro dos 7 reinos da quimbanda. Ela adentrou dentro de uma falange, aonde lá ela aprendeu mais ainda. Então não tem como ela ter tido uma vida, ter se passado, morreu, depois, sua pós-morte, ela ter entrado dentro de uma falange, aonde ela vai aprender feitiço, magias, vai aprender a lidar com o médium, vai aprender a ajudar as pessoas. Porque esse é o propósito das nossas energias, tá, meus irmãos? Lembrem-se de uma coisa.
Exu não faz mal a ninguém, tá certo? Exu não faz mal a ninguém. Quem faz mal, quem é o errado e quem é o verdadeiro demônio, somos nós. Porque o mal está na gente. A vontade de querer utilizar aquela energia que cuida dos nossos caminhos para destruir a vida de outra pessoa, quem faz isso é a gente. Não é a energia que vai estar lá parada, uma pessoa tenha me olhado feio e ela vai lá atacar aquela pessoa. Isso não existe. Isso não existe. Exu não é um pitbull. Tá certo, meus irmãos? Então, se vocês cultuam suas energias, seus Exus, cultuem ao seu crescimento, ao seu benefício. Exu ele é tudo em nossas vidas. É a entidade que está sempre aqui do nosso lado. Então, meus irmãos, se você usa ele para o mal, o que é de bom que ele vai trazer a você? Cultue Exu da maneira e da forma mais correta possível para que seus caminhos sejam prósperos. Utilizem da energia de Exu para ajudar as pessoas. Esse é o correto. Então lembrem-se, voltando ao foco do tema do vídeo, Exu, Pombogira, Mestre, Caboclo, enfim, essas energias não precisam de doutrina. Não precisa. Eu já vi que em bandeiros antigos dizer que a pombogira precisa ser doutrinada. Ela não. Quem precisa de uma doutrina espiritual é um médium que vai passar por iniciações, vai passar por fundamento, vai passar por tudo aquilo para que a energia venha com, digamos assim, 50% da sua força espiritual em cima daquele médium. Porque enquanto o médium não se cuida espiritualmente, enquanto ele não evolui, o próprio médium não evolui espiritualmente, aquela energia vai ficar estranha, vai ficar vaga, tem certas energias até que vêm tortas, vêm corcundas. E sempre o pessoal fala, não, a energia está vindo feio, vamos corrigir a energia. Não, a energia não está conseguindo usar totalmente a força dela, o poder dela em cima daquele médium. Entendeu? Então, para deixar bem claro, quem precisa de doutrina espiritual somos nós. São vocês. Aqueles que vão passar ou já passaram por iniciações precisam sempre estar se cuidando para que sua energia venha pura, venha 100%, no caso 50% da sua força. Tá certo, meus irmãos? Levem isso como uma experiência minha, tá bom? E vejam como a coisa é diferente. Se não é bem mais prático você tentar doutrinar, né, digamos assim, um médium, dar um caminho a ele, dar uma iniciação a ele, para que vocês possam ver que a energia vai vir bem melhor. Não é a energia que precisa de doutrina, e sim um médium. Tá certo, meus irmãos? Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, tá certo? Logo logo o canal tá chegando a 1000 inscritos e eu vou finalmente poder fazer minha live, tá certo? Houve alguns imprevistos e não deu para mim fazer a live por via Facebook, mas logo logo eu vou tá botando tudo isso em dias, tá certo, meus irmãos? Desde já agradeço a todos. Que Baba Miodé venha abençoar cada um de nós, que nunca nos deixe faltar nada. Que Baba Exu possa abrir todos os caminhos, que possam abrir caminhos para nossos empregos, para nossa casa, para nossa vida, que nos livre de toda inveja, todo mal e que afaste essa doença triste que está pelo mundo, que logo logo vai se acabar. Desde já agradeço a todos. Meu Motumbá, meu Mojuba. Bom, meus irmãos, se vocês chegaram até aqui no vídeo,
Compartilhem, se inscrevam, deixem seu like e também, meus irmãos, segue lá nas minhas redes sociais, Facebook, o Instagram, e também tem aí embaixo o número para contato com consulta de búzios.